O que aprendi com o mito da caverna? Olá, para você que não me conhece, eu sou o Fábio Soares, esse é o canal Filosofia Contemplativa. Você já ouviu falar no mito da caverna? Conhece o mito da caverna? O mito da caverna é uma alegoria do filósofo chamado Platão, que é uma das alegorias mais emblemáticas aí da história. O que Platão então vai sugerir? Ele sugere então que a gente deve imaginar uma caverna subterrânea, e aí essa caverna ela tem vários níveis, e descendo nesses níveis você vai encontrar logo na primeira parte uma fogueira, e após essa fogueira você tem um muro alto, e por trás do muro você tem aí alguns homens acorrentados ali, naquela condição de escravidão, acorrentados de maneira que não conseguem olhar para trás, são presos. A única visão que eles têm é a visão do fundo de uma caverna. A única coisa que aparece nesse muro, nessa caverna, é o que é projetado ali por quem passa por trás do muro. Então alguns homens passam por trás do muro levando objetos, eles levam ali objetos nas mãos, e eles passam por cima do muro, e a luz daquela fogueira passa, pega nos objetos e projeta ali no fundo da caverna. E eles também conversam entre si, de maneira que esse som é ouvido também pelos acorrentados, né? Aqueles que estão presos lá no fundo da caverna. Então ele manda a gente imaginar essa situação hipotética. E é claro que essa situação não é uma situação normal, não é aquela caverna, ela não nasceu ali, né? Produziram aquela caverna. E quem é que produz isso? São os amos da caverna. Os amos da caverna são aqueles que criaram esse ambiente todo, e esse ambiente foi criado justamente para manter esses homens ali acorrentados e sem ter conhecimento das coisas. Só que acontece que aqueles homens são levados para lá numa idade muito tenra, né? Eles são levados e colocados naquela condição. Então a realidade que eles conhecem é a realidade do fundo da caverna. E o interessante é que acontece uma certa hierarquia entre eles. Isso você começa a entender como é que Platão queria trazer algumas mensagens nessa alegoria. Eles começam a ter uma hierarquia entre eles, porque essas imagens que vão passando no fundo da caverna, elas começam a ter aí uma ordem. Tem hora que passa a imagem tal, tem hora que passa a imagem tal. E aí quem é mais inteligente, ou seja, o mais intelectual no meio do pessoal que está ali acorrentado, é aquele que consegue identificar melhor a forma das cavernas. Começa a identificar melhor o momento que passa uma imagem, o momento que passa outro, um horário que aquela voz passa de determinada forma, que ela é exibida de tal forma. Então eles começam a escolher os seus líderes. Então eles começam a escolher os seus líderes, votam entre eles quem são os seus líderes. Olha que interessante. E aí eles começam a votar e acham, olha, nós somos livres. E os amos da caverna, que são aqueles que projetaram tudo, começam a rir. E todas as vezes que eles parecem estar entediados, eles trazem algo novo, algo que possa entretê-los novamente. Então eles mudam a forma como as imagens aparecem e eles começam a falar, olha, agora tem algo novo acontecendo, agora tem um seriado novo, agora tem algo novo para eu ver, olha só como é que tá legal isso aqui. Nós que estamos observando a história, a gente olha e fala, pô, que liberdade é essa? É uma liberdade transfigurada? Isso não é liberdade, na verdade, isso é uma escravidão. E aí quando a gente olha para essa situação e vê eles dessa forma, a gente imagina, poxa, será que ninguém vai conseguir sair daí nunca? E o interessante é que um dos escravos começa a ficar incomodado e começa a fazer certas perguntas. É como se ele tivesse um clique, sabe? E aí ele começa a ficar entediado com aquilo tudo e pergunta, mas será que a vida é somente isso? Será que a vida é só esse ciclo? Repete, volta, repete. E aí um daqueles homens começa a ficar incomodado, e ele começa a sacudir aquelas correntes e chega um determinado momento que a corrente se solta. A primeira coisa que ele faz, ele tenta sair dali. Quando ele sai, e ele consegue contornar o muro, a primeira imagem que ele tem é a imagem da fogueira, então ele fica ofuscado e olha para aquela luz e fala, olha, então não era isso que eu imaginava. Na verdade, a fonte de tudo que eu via está naquela luz. Mas quando ele chega perto da fogueira, percebe o calor da fogueira e olha, existe lá na entrada da caverna, um pouco mais acima, ele vê que ali existe, na verdade, outra luz muito maior, e é a luz do sol lá fora. E ele resolve sair. E ele começa a escalar. E você imagina, aquele homem passou a sua vida inteira praticamente sentado ali, acorrentado, não desenvolveu a sua musculatura, mas ele se esforçou e ele consegue sair da caverna. Quando ele sai da caverna, que ele chega lá fora, agora não é mais aquela luz da fogueira que ofusca a sua visão, agora é a luz do sol. E a luz do sol vai ofuscar muito mais.
Então quando ele chega lá fora, que ele olha para a luz do sol, ele não consegue enxergar o que ele está acostumado sempre a ver, sombras. Então ele olha para baixo, olha para as sombras e começa a se acostumar com aquela situação e um mundo novo se apresenta diante dele. E quando ele vê esse mundo novo, ele fala, então eu vivi uma mentira a minha vida inteira. E aí ele começa a descobrir que a verdade é aquilo que ele está vendo, que ele está contemplando naquele momento, que ele olha e vê um outro mundo completamente novo. Só que ele é um ser humano, e ele pensa, agora eu vou voltar, porque eu preciso avisar aqueles que estão acorrentados. E Platão ele quer mostrar que aqueles que estão acorrentados ali, na verdade, somos todos nós. E aí aquele homem preocupado por ele ser humano, agora está lá, tendo a visão da verdade, falar assim, eu não posso deixar o pessoal ficar sofrendo, então eu preciso descer, que eu preciso avisá-los. E quando ele vai descer, é outro processo, porque agora ele já conhece a verdade. Agora ele sabe que o mundo lá fora é o mundo real. E quando ele desce para aquele ambiente, ele tem dificuldade em descer. Mais uma vez, outra luta para conseguir descer, desce, chega ao nível da fogueira. Quando ele chega lá na parte de baixo, que ele entra naquele ambiente onde só tem sombras, mais uma vez ele fica cego. E ele chega correndo para os seus amigos e vai dizer, olha, isso aqui que vocês estão vivendo é uma mentira, isso aqui não é a verdade. Vocês precisam conhecer o outro mundo, vocês precisam aumentar a sua visão. E aí o que eles vão pensar? Eles estão vivendo ali naquele ambiente, volta um que estava no meio deles, praticamente cego, todo machucado da descida, e ele vem trazendo informação de que, olha, isso aqui que vocês estão vivendo é mentira, a verdade é o que está lá fora. O que vocês pensam que vai acontecer? Quando eles olham e vê o que ele está falando, não, você não pode estar falando verdade. Você nem consegue enxergar direito, quer dizer pra gente qual é a verdade? Eles praticamente vão lutar para manter as suas correntes. É o que a gente costuma chamar de escravidão consciente, que é a mais perigosa das escravidões. É o mais perigoso tipo de escravidão, que é a escravidão consciente. Chega num nível em que a pessoa vai brigar para manter as suas correntes. É como se eu olhasse e falasse, poxa, você veio aqui, você não tem condições de nos dizer a verdade, e agora, ó, tem uma série nova passando, você está me atrapalhando, sai daqui, deixa eu ficar no ambiente que eu escolhi para ficar. Eu quero destacar aqui duas lições que eu aprendi sobre o mito da caverna. Primeira lição, não siga a maioria, que a maioria, na verdade, nunca fez história. Quem se destacou fez história. Então a maioria nem sempre está certa. Segunda lição que eu aprendi com o mito da caverna, cuidado com a zona de conforto. A zona de conforto inibe o seu crescimento. Eu não sei como é que está o ciclo da sua vida, como é que você vive, se você está acostumado a viver sempre o mesmo ciclo, repetindo tudo, e está satisfeito com isso, ou será que você teve o mesmo clique que teve aquele escravo que estava lá na caverna? Será que existe algo a mais do que isso? Pense comigo, será que estamos seguindo a maioria sem questionar? Ou a zona de conforto está produzindo em nós uma escravidão voluntária? Comente aqui nesse vídeo, deixe sua sugestão, diz aí se você aprendeu mais outra lição importante na alegoria da caverna. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, inscreva-se nesse canal e marque ali o sininho das notificações. É muito importante que você marque, porque toda semana tem vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, eu sou o Fábio Soares e esse é o canal Filosofia Contemplativa, porque pensar não custa nada.